Evangelho, domingo da 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, então, esse joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo e colocai-o no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros venham a fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 16ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nesse domingo nos entrega o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus e com ele o anúncio das 3 parábolas a respeito do reino dos céus feito por nosso Senhor. Mais uma vez, os discípulos, depois, à parte, pedem a Jesus que explique para eles a parábola. Como a parábola do semeador, vocês se recordam? Então, e mais uma vez nosso Senhor apresenta cada um dos elementos que estão presentes na parábola, então nós não temos como avançar sobre uma outra interpretação paralela àquela que o próprio Senhor definiu no diálogo com seus discípulos. A parte enigmática, ou aquela que nos envolve na parábola de hoje, que causa a perplexidade diante dos interlocutores de Jesus, é o fato de que o proprietário consente que as 2 sementes desfrutem do campo. E a gente poderia colocar a pergunta, mas
como assim? Sabemos que toda vez que o Senhor apresenta uma parábola, tem sempre um ponto que chama a atenção dos interlocutores e que leva-os a prestar, digamos assim, uma atenção a mais sobre aquele ensinamento que vem desse anúncio. Bom, o surpreendente aqui é os empregados responderem: mas o Senhor não quer que tiremos? E ele diz não, para não correr risco que, tirando o joio, termine tirando um grão de trigo ou uma espiga de trigo. Aqui é muito importante termos claro que nessa sentença o Senhor apresenta aquilo que na ordem natural seria absurdo, né? Mas o que seria absurdo, Padre Fábio? Para um agricultor, perder uma espiga ou duas, ou 20 ou 30 espigas de trigo não seria um problema, mas seria um problema ter 5.000 espigas de 5.000 plantas de joio desfrutando a terra que deveria nutrir as outras espigas de trigo, ou seja, fazendo uma concorrência pelo alimento, empobrecendo a terra e, de certa forma, por 50 espigas que poderiam ter sido arrancadas por erro e sendo jogadas fora, isso seria um problema, né? Então, Jesus trabalha com a ordem contrária. Por quê? Porque o Senhor quer evidenciar com o seu discurso que o agricultor não quer perder uma única espiga sequer. Para o Senhor, cada espiga é importante. O que significa dizer que o teu Senhor não quer perder nenhum de seus filhos. E Ele empenhará tudo. Se for preciso adubar o campo 10 vezes mais, Ele vai adubar 10 vezes mais para que todas as espigas cresçam bem e nenhuma se perca. Mas Ele não vai correr o risco de perder um sequer de seus filhos, porque cada um é importante aos olhos de Deus. Agora a gente consegue entender um pouco melhor o que o Senhor fala a respeito de que o sol levanta sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre os justos e injustos, que o Senhor abençoa a todos, a fim de que nenhum deles se perca. Essa generosidade desconcertante de Deus, que não está com um facão na mão querendo fazer justiça a todo preço, a todo custo, mas Ele está procurando salvar o que está doente, encontrar o que está perdido. Veja, meus irmãos, o joio e o trigo, quando são ainda jovens, se parecem muito. E pode acontecer que na hora de retirá-los, alguém se confunda, porque aquele trigo parece um joio e termina arrancando. Quando o tempo passar e eles crescerem, ficará clara a distinção entre eles. O joio não se transformará em trigo, o trigo não se transformará em joio, mas em alguns momentos da vida, o trigo pode parecer um joio e o joio pode ter o aspecto de um trigo. Então pode haver confusão, é preciso que o tempo passe e no passar do tempo, com os cuidados que vão receber, todos dois, fique claro quem é quem. Esse é o sentido da ação de Deus na parábola de hoje. De que modo, Padre Fábio? Muitas vezes na vida, o teu irmão, que é trigo de Deus, pode estar vivendo um momento péssimo da sua vida. Pode estar muito marcado por seus pecados, por suas tragédias, por seus erros. E talvez naquele momento da vida dele, ele pareça ser mais um joio do que um trigo. Pela vida que ele está levando, pelas escolhas que ele está fazendo, pela forma como ele está estabelecendo a vida e o seu modo de ser. E se nós caímos na tentação ou na tendência a julgar rápido o outro, podemos concluir e sentenciá-lo dizendo: de fato não presta, esse é um joio que deveria ser cortado e queimado.
Entretanto, talvez aquele teu irmão, nesse momento da vida dele, esteja tão depauperado da graça de Deus e tão esvaziado na sua relação com o Senhor, tão vazio, que no final das contas, para quem olha rápido e percebe, com pouca atenção, ele parece um joio. E o que o Senhor nos fala? Segue adiante. Cuida. Que o sol e a chuva caiam sobre ele. Que o cuidado do agricultor venha sobre ele. E aos poucos nós vamos no tempo perceber que aquela espiga de trigo que estava tão depauperada a ponto de parecer um joio, na verdade é um trigo e não vai perdida. Perceberam que beleza? Como é importante termos paciência e perseverança com o nosso irmão. Por isso o Senhor nos disse, abençoar sempre, maldizer jamais. Abençoa os que te amaldiçoam. Perdoa os que pecaram contra ti. Seja generoso com todos os homens, com aquele que te pede. Estende sua mão. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, persevera e seja persistente na paciência. Persevera e não desiste da caridade. Persevere e oferece a vida que você recebeu de mim, porque dessa forma se farão conhecer os meus filhos e no tempo da colheita ficará claro aqueles que abraçaram a misericórdia e aqueles que a rejeitam. E então ali eu mesmo mandarei os meus servos separarem. Não compete a nós fazermos essa separação definitiva. Compete a nós cuidarmos até o tempo da colheita, quando o Senhor escolherá aqueles que farão isso, que são os seus anjos, já está até declarado. Não vamos ser nós. Mas compete a cada um de nós agora o quê? Zelar pela vontade desse Senhor, que quer que o campo seja cuidado para que cresçam as espigas. E crescendo, se elimine a dúvida de o que é trigo e o que é joio. Porque em alguns momentos o joio pode parecer um trigo. Em alguns outros momentos o trigo bom pode estar muito parecido com o joio. Mas é preciso que recebam os cuidados. É preciso que se tenha paciência. É preciso que se coloque de tudo aquilo que de Deus recebe para que o trigo cresça firme e se distinga do joio. E para que fique claro que o joio não é trigo. E dessa forma, no tempo justo da colheita, o Senhor há de cumprir a sua promessa separando um do outro. Significativa essa parábola. E no dia de hoje ela nos chama a um ato de amor e um ato de perseverança na caridade e no cuidado pelo irmão, que é extremamente importante. O Senhor nos está entregando isso por meio da parábola. Esse cuidado que Ele dispõe em nosso favor, porque nós também somos as espigas nesse campo da colheita do Senhor, também nós somos chamados a cuidar dessa colheita. Ao mesmo tempo que somos espigas no campo do Senhor, somos muitas vezes enviados por Ele diante da messe. E enviamos para fazer o quê? Para cuidar e jogar sobre essa messe aquilo que o Senhor pediu, cuidar desse campo do Senhor, dessa seara do Senhor, a fim de que possa depois o Senhor cumprir a separação. Na sequência da parábola, nós temos a imagem do reino dos céus comparado à porção de farinha. As 3 porções de farinha que se permanecem só farinha, sem que se coloque o fermento, elas de nada vão servir. Não vai acontecer nada. É preciso que haja o fermento sobre elas para que aconteça uma transformação. São Macário, monge egipciano, escrevendo sobre esse texto, nos diz as seguintes palavras, e vale muito a pena, porque ele fala com uma delicadeza enorme a respeito da potência do Espírito Santo, que nós ouvimos hoje
na segunda leitura. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Escreve São Macário: se amassarmos farinha sem lhe misturarmos fermento algum, bem podemos amassá-la, sová-la e trabalhá-la quanto tempo quisermos, que a massa não fermentará, nem servirá para ser comida. Mas, quando lhe misturamos fermento, este faz levedar e crescer toda aquela massa, como na comparação que o Senhor aplica ao reino dos céus. Assim também é com a carne. Por muito cuidado que tenhamos com a carne, se não lhe deitarmos sal para que se conserve, mais cedo ou mais tarde ela começará a dar mau cheiro e a tornar-se imprópria para o consumo. Imagina, pois, que toda a humanidade é massa ou carne, e que a natureza divina do Espírito Santo é o sal e o fermento que vem do outro mundo, oferecido por Deus. O fermento celeste, o sal celeste. Se o fermento celeste do Espírito Santo e o sal da bondade da natureza divina não forem introduzidos na natureza humana, humilhada e com essa misturadas, nunca a alma perderá o mau odor do pecado, nem levedará o suficiente, perdendo o peso e os defeitos do fermento da malícia, que não a permite crescer. Se a alma se apoiar apenas nas suas próprias forças e se crer capaz de tudo conseguir sem a ajuda do Espírito Santo, olha, ela engana-se. E engana-se redondamente. Ela não está feita para as moradas do céu. Não está feita para o reino, se não receber o fermento ou o sal. Se o pecado não se aproximar de Deus, se o pecador não se aproximar de Deus, se não renunciar ao mundo, se não esperar na esperança que vem do alto, e se a paciência for um bem estranho à natureza própria da alma, que é a força do Espírito Santo, se o Senhor não instilar do alto a sua própria vida nessa alma humana ferida de morte, nunca tal homem provará a verdadeira vida. Pelo contrário, se tiver recebido a graça do Espírito, se dele não se afastar, se não o desgostar com a sua negligência e suas más ações, se perseverando longamente no combate não ofender o Espírito, terá a felicidade de obter a vida eterna. Então, São Macário, monge egipciano, nos traz essa percepção a respeito do sal sobre a carne e dos fermentos sobre a farinha, com essa clareza que hoje meditamos na parábola do joio e do trigo. É preciso a paciência que vem do alto, é preciso o cuidado que é próprio de Deus. Deus demonstra o cuidado pela alma e lança sobre ela o fermento do Espírito, lança sobre ela o sal para que ela se preserve e perca o mau cheiro de morte do pecado, e o fermento para que ela cresça e dessa forma perca aquela malícia que impede a alma de crescer. E isso tudo é desenvolvido por um gesto de grande amor, de bondade, de paciência do Senhor. A bondade que desconcerta no Evangelho de hoje, quando nós ouvimos o Senhor dizendo: deixa que os dois cresçam juntos. É muito bondoso esse Senhor, significa que Ele vai se dar o trabalho de cuidar dobradamente desse campo, para que não se perca nenhuma das sementes, assim como o Senhor se dá o trabalho de colocar o fermento sobre a massa para que a massa não se perca, ou seja, para que ela cresça de fato, para que a malícia não a destrua. E lança também o sal sobre a carne, a fim de que a carne não estrague, e dessa forma não se perca pelo mau odor. É uma belíssima imagem que São Macário toma consigo. E a última imagem que nós temos no Evangelho de hoje, a imagem do sal e da carne, não é do capítulo 13, mas vós sois sal da terra e luz do mundo,
vem do final do Sermão da Montanha, no início do Evangelho de São Mateus, mas a imagem hoje do pequenino grão de mostarda também segue o mesmo itinerário a respeito das parábolas do reino. O agricultor semeia aquela semente tão pequenininha e tão desprezível e cuida dela. E no seio da terra a semente germina e cresce. Cresce de uma forma extraordinária e se torna o lugar de amparo, de residência, de abrigo para as aves do céu. Oferece a sombra. Essa árvore que cresce, ela na verdade se torna um bem e um dom para todos aqueles outros seres que estão à sua volta. Mas o crescimento dessa árvore, com todo o seu vigor e com toda a sua força, é um mistério que surpreende o agricultor. E assim é o reino dos céus. Deus dispõe tanto que, enigmaticamente, se encontra uma vida colossal em tão pequenina semente. Da mesma forma, a semente do reino de Deus lançada sobre a terra do coração do homem, quando ela germina, aquela sementinha da palavra tem uma vida tão colossal dentro dela que cresce de uma forma a gerar uma árvore frondosa, capaz de oferecer tantos bens. Que o poder de Deus se realize pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e que toda a realidade de morte e de pecado seja transformada, que a bondade de Deus cure as nossas feridas, fortaleça a nossa alma e nos faça crescer no vigor como as espigas de trigo crescem e se distinguem em relação ao joio. E que ao mesmo tempo essa potência de Deus que se move no íntimo do nosso ser nos leve a edificar uma árvore frondosa que distribua bens e sinais da graça e da presença de Deus a todos aqueles que estão à nossa volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.